Você pode até ter algumas quebras em algum momento, mas o final, esse será um final de esperança. É assim que a Bíblia diz. Então há uma bênção estabelecida para você no final. Por isso que você precisa ser sábio. O que adianta você escolher o prazer momentâneo e depois passar a eternidade no lago de fogo? O que adianta? Nada. É melhor você sacrificar este momento de prazer que a vida te oferece hoje na carne, para viver no Espírito, para que quando você for chamado para a glória, você tenha o seu espaço, você tenha o seu local para viver a eternidade com Cristo. Quem é que vai viver a eternidade com Cristo? Levanta a mão aqui. Dê uma salva de palmas e diga para ele: eu vou para o céu. Entenda isso. Só que no céu não entra insensato. No céu não entra ignorante às leis de Deus, aos princípios da palavra. No céu só entra pessoas apaixonadas pelo princípio. O salmista pecou, fez tudo errado, mas disse: Senhor, mas eu amo tanto a sua lei. Por que você acha que ele falou isso? Eu estou errado, mas a tua lei está certa. É essa a concepção que nós temos que ter. Você precisa amar a lei de Deus. Muitas vezes você não consegue cumprir ela. Muitas vezes eu também não consigo cumprir. Mas o fato de você não cumprir e eu não cumprir, não quer dizer que a lei do Senhor ela seja perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Seja sábio. Tudo que Deus falou é verdade. Seja sábio. Tudo que Deus falou está certo. Seja sábio. Agora, se nós erramos, seja sábio para reconhecer e pedir perdão para Ele. E como diz o meu irmão, ele vai começar tudo do zero. Estava no escrito, Senhor, tá? Mas é isso que Deus vai fazer na sua vida. Seja sábio. Ele te aceita. Ele te perdoa. E aceita a sabedoria de Deus. Deus olha para mim e para você. Ele vê nossas falhas, nossas fraquezas, antes delas nascerem, antes delas serem feitas. Antes dela, o salmista diz: antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece o que eu vou falar. Ela está sendo gerada lá na alma. Deus já conhece a palavra que você vai falar. O pecado que você vai cometer, Deus já sabe. Mas mesmo assim, seja sábio, reconheça o teu pecado. Chega aqui dentro e diz: Senhor, me perdoa, eu pequei. Amém? Quando você diz isso, aí Deus diz: homem sábio, mulher sábia é esse. Eu vou te perdoar e vou te encher de sabedoria mais e mais. E as tuas escolhas não serão mais as mesmas. As tuas escolhas agora serão pautadas pelo meu princípio. E quando você for escolher alguma coisa, você vai pensar na balança para ver o que é melhor para a tua vida, diante daquilo que eu tenho dito. E a bênção será estabelecida no seu coração. Amém? Seja sábio, sabedoria. Provérbio 2,6 diz: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Versículo 7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na integridade. Então seja reto, porque Deus preserva a sabedoria para os retos. Provérbios 4,7: sabedoria é coisa principal. O que você precisa ter nessa terra? Sabedoria, coisa principal. Adquire, pois sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Entenda os planos de Deus. Compreenda a vontade de Deus na tua vida. Saiba o que Deus tem para você. Saiba o que Deus exige de você. E caminhe nisso. Isso é sabedoria. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não busque o seu prazer. Não busque as suas vontades. Não busque os seus olhares. Busque o que a palavra de Deus declara. E a bênção será estabelecida. Tiago disse: se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus. 1 Coríntios 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É incrível que a Bíblia fala de sabedoria, de sabedoria, de sabedoria, de sabedoria, de sabedoria. E quando a gente chega em 1 Coríntios 1,24, aí a gente entende por que a gente tem que buscar sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo diz: Cristo é o que? A sabedoria de Deus. Todas as vezes que você buscou sabedoria, você estava buscando Cristo. E é por isso que a sabedoria é tão complicada que o mundo não consegue entender. Quando você fala que alguém morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados, o mundo diz assim: mas como que é isso? O mundo não consegue entender esse negócio. Mas a Bíblia diz que isso é sabedoria de Deus. Então Cristo é a sabedoria. Por isso você precisa buscar a sabedoria. Olha para Ele todas as vezes que você for pecar. Olha para Ele todas as vezes que você for tomar uma decisão errada. Aí você diz: se fosse Jesus, Ele faria isso? Em teus passos, o que faria Jesus? Como diz o livro, né? O filme.
Se fosse Jesus agora, o que ele faria? O que ele falaria? Como ele agiria? Aí, nesse momento, você coloca a balança pesando e você diz: não, Jesus não faria isso que eu estava pensando em fazer. Jesus não falaria isso que eu estava querendo que eu ia falar. Não, Jesus não teria essa atitude. E por esse motivo, você escolheu pela sabedoria de Deus. Sacode o teu irmão do teu lado e diga assim: você já sabe, meu irmão. Quinto e último ponto, agora que eu vou correr bastante. Mateus 28, 18 diz: e aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O último tópico desse último passo que você vai ter que dar para mudar a sua vida diante do Senhor, para você andar juntamente com esse grupo abençoado que tem a marca não da destruição, da morte, mas a marca da vida, a marca da vitória, esse que vai nos últimos dias fazer a diferença, é a aliança. Deus conta que você tem aliança. Eu fico imaginando, querido, se Jesus não tivesse aliança com Deus, se Jesus não tivesse feito aliança com a humanidade, ele não teria morrido na cruz do Calvário. A aliança te faz tomar decisão que muitas vezes vai doer na sua alma. Decisões que vai muitas vezes trazer dores, mas é necessário. É por isso que esses homens aqui, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, eles não têm aliança com nada, com ninguém. Eles fazem o que dão na cabeça. Eles dizem uma coisa para você hoje, amanhã eles dizem outra. Eles falam que vai fazer uma coisa, mas depois não faz. Não tem palavra, não tem caráter. A pessoa de aliança é uma pessoa que luta pelo caráter. Uma pessoa de aliança é uma pessoa que luta pelo princípio. Uma pessoa de aliança é uma pessoa que luta pela palavra. Jesus disse assim: olha, eu poderia muito bem me safar disso aqui, mas eu fiz uma aliança com Deus e fiz uma aliança com a humanidade. Lá no último dia, Jesus pega o pão, parte da graça e diz: tomai e comei esse meu corpo. Ele pega o vinho e distribui e diz: esse é meu sangue. É uma nova aliança que eu faço com vocês. É uma nova aliança. E essa aliança é vocês comerem do meu corpo, vocês beberem do meu sangue. Uma aliança que Jesus fez. Na hora da cruz, no momentos finais, ele chega e diz: pai, o cálice é muito pesado. É muito pesado. Passa de mim o cálice, pai. Deus diz assim para ele assim: olha, impossível. Você já fez aliança comigo, você já fez aliança com o povo, não há como passar. Aí ele diz: então seja feita a tua vontade, pai, e não a minha. A aliança faz você fazer a vontade de Deus, não a sua. Quando você tem aliança com Deus, quando você tem aliança com a igreja, quando você tem aliança com o seu líder, quando você tem aliança com as pessoas que estão ao seu redor, você abre mão das suas vontades, não somente para fazer a parte da aliança. O prazer que você teria de fazer diferente, você vai ter que abrir mão para cumprir a parte na aliança. É por isso que a aliança aqui, querido, é o tópico final, porque é para fechar com chave de ouro esses 5 passos que você precisa dar diante de Deus para mudar a sua maneira de ser, para mudar a sua vida, para fazer você engrossar essa ala dos vendidos, daqueles que vão morar no céu, porque lá no céu não vai chegar nenhum daqueles que dizem fazer aliança e que quebram a aliança, não vai chegar. No céu só vão chegar aqueles que fazem aliança e que vão até o fim. A Bíblia diz: perseverai até o fim e será salvo. Pessoas aceitam Jesus hoje, amanhã elas largam. Elas dizem: Senhor, eu vou contigo até a morte. O primeiro problema que vem, ela voa, vaza. Está errado. Isso o homem do mundo faz. Você não é do mundo, você pertence a Cristo. E você tem o selo da promessa, você tem a aliança de Deus na sua vida. Você tem o selo da aliança. Você não pode retroceder. Sacode o teu irmão e diga: não retroceda, meu irmão. Coloque um jejum diante de Deus. Tal dia para jejuar. Quando chega no dia, não jejua. Diga misericórdia. Fala que vai ler a Bíblia. Aí chega no meio do caminho, para de ler a Bíblia. Diga misericórdia. Você tem uma aliança. Você fez uma promessa. Você fez um voto. Então cumpra o seu voto. Não abra mão daquilo que você fez em aliança. Porque Deus está te chamando, querido.
O céu vai ser povoado de homens e mulheres de aliança. Deus colocou o arco celeste no céu e disse: estou fazendo com o meu povo a minha aliança. E nunca mais vou destruir a terra com água. Toda vez que chove, eu falo: meu Deus, será que o mundo vai acabar com água? Aí vem esse descer na minha cabeça: nunca mais destruirei a terra com água, porque eu fiz uma aliança. Deus não vai acabar o mundo com água, porque ele fez uma aliança. Então você tem que pôr isso no seu coração. Se Deus falar que vai te levar para o céu, pelo princípio ele vai te levar para o céu, a menos que você queira a aliança. Muita pessoa está dizendo: ai, mas será que o céu está tão grande assim, para caber todo mundo, 7 milhões? Querido, Deus fez o mundo e Deus fez os planetas e as galáxias. Procura qualquer astrônomo quantas galáxias existem. Quantos milhões e milhões e milhões de planetas existem? Se o Deus que construiu tudo isso tiver uma casa que dá para caber 7 bilhões de pessoas que tem no mundo hoje, então que Deus é esse que você está servindo? O Deus que você serve é muito grande. Foi o Deus que fez as galáxias. E o céu dele é muito maior. Porque a Bíblia diz que nem o céu dos céus não pode conter. Então grande que ele é. Fique de pé. Porque Deus está te chamando nessa noite para a aliança. Amém? Deus está te chamando para a aliança. Deus vai estender para a tua mão a aliança. E você vai dar esses 5 passos. E você terá a sua conduta reformada. E você será vitorioso nesses dias. Só vai vencer quem muda a conduta. Quem não muda a conduta é arrastado pela enxurrada de pecado. Quem não muda a conduta é levado pelas ideologias satânicas. Mas quem muda a conduta, firma nos princípios do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Pastor Alex, vem aqui. Fazer a passação até o final. Glória a Jesus. Ele vai fazer essa última oração com você. Começa a fechar teus olhos. 5 passos. Deus está te chamando nessa noite para você firmar na aliança com Ele. Não tenha dúvida que Ele vai agir poderosamente na sua vida, no seu coração, na sua história. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Glória a Deus. Posso até chorar, mas Seus olhos fechados. para quem não esteve aqui no curso domingo passado, foi falado 2 pontos: esperança e reverência. E hoje foi concluído com paciência, sabedoria e aliança. 5 pontos, 5 tópicos, 5 itens que pode mudar a tua história. Diante de tudo aquilo que foi falado, em que grupo você vai estar a partir de hoje? Ao grupo que fica à esquerda, onde o próprio Deus vai falar assim: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você estará no grupo da direita, onde o próprio Deus fala assim: bem-vindo, bendito do meu Pai. Aleluia. Talvez isso soa nos seus ouvidos, irmãos e irmãs, como apenas mais uma história, mais um conhecimento, mas está na Bíblia. E toda palavra, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá. Nessa noite, querido, fale com Deus, peça sabedoria a Ele, peça paciência a Ele, renove a tua aliança com Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Lembra-te, domingo passado, seja uma pessoa resiliente, que tenha um domínio próprio. Quando o pecado chegar diante de você, você possa ter uma palavra: na minha vida não, eu decidi por Cristo, eu decidi por Deus. Isso é ter domínio próprio. Aleluia. Tem esperança que você está no Senhor, independente da tua idade. Se você tem 17, 18, 20 anos, se você tem 50, seja esperando, tem esperança que o que Ele falou Ele vai cumprir. E se tudo aquilo já se cumpriu na vida dele, só falta propriamente a vida dele. Pode acontecer hoje, amanhã, mas é certo que vai acontecer, querido.
Isso é esperança, aleluia. Abraão creu contra a esperança, isso foi imputado como justiça na vida dele. Então seja uma pessoa que tem esperança, que o céu se rasgará e a trombeta soará, aleluia, e você já não será achado mais no meio daquele povo, aleluia. Isso não é para você ter medo, isso não é para você ficar com medo, mas é para você tomar uma decisão hoje. Hoje, você sair por aquela porta decidido, aleluia, em caminhar com Cristo, independente das causas da situação, independente do que você estiver passando, independente das ofertas, dos manjares, independente de qualquer coisa, eu decido por Cristo, aleluia. Você que decide por Cristo, aleluia, no seu lugar mesmo, coloque a sua vida diante dele. Deus quer olhar para você e ver as tuas vestes lavadas. A palavra do Senhor diz que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e que tuas vestes sejam sempre algo branca como a neve. Aleluia. Que Deus possa olhar no seu alto e sublime trono e não veja ninguém com as suas vestes sujas, não veja ninguém com as suas vestes rasgadas, não veja ninguém com as suas vestes denegridas, manchadas, mas possa ver todos aqui em nome do Senhor Jesus com as suas vestes brancas, alva como a neve. E se as trombetas soarem hoje, não ficará ninguém aqui neste lugar. Aleluia, Senhor Deus. Nós só temos que agradecer a Deus por essa revelação, por esta palavra, meu Deus, que o Senhor colocou no coração do teu servo, Pai, para ministrar sobre as nossas vidas, Senhor. E esta palavra serve para nós refletirmos, ó Deus. Esta palavra serve, meu Deus, para nos dar ânimo, Senhor. Esta palavra serve, meu Deus, para nós colocarmos a cabeça no nosso travesseiro, quando repousarmos, Senhor, para o descanso. E lembrar, meu Deus, que o Senhor tem um trato, que o Senhor tem um zelo, que o Senhor tem um cuidado especial para conosco, ó Deus. Simplesmente, ó Deus, nós podemos entrar no período intertestamentário, um período que o Senhor não falava para a terra, um período, ó Deus, que o sacerdote entrava no santo do santo e não tinha revelação nenhuma, não tinha palavra nenhuma, não tinha manifestação do Senhor nenhuma, ó Deus. Ele entrava vazio e saía vazio, ó Deus. Mas aprove o Senhor, Deus, teu cuidado para com os seus, e trazer uma palavra como essa para as nossas vidas, ó Deus, aonde edifica a fé de um, aonde renova a fé do outro, aonde, meu Deus, faz brotar, ó Deus, como rebenta a fé de um ou outro, ó Deus. Mas eu creio, ó Deus, que ninguém, ó Deus, sairá daqui da mesma forma que entrou, depois de uma palavra dessa. Abençoa, Deus, abençoa a tua igreja. A tua igreja é remida, lavada, a tua igreja é pura, ó Deus, e nós queremos fazer parte dessa igreja. Nós somos a verdadeira igreja, Deus, mas como está a nossa igreja, Deus? Mas nessa noite nós possamos nos encontrar como ela é de fato, limpa, pura, santa, imaculada, remida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua manifestação. Leve cada um em paz na tua casa, assim como o Senhor trouxe este lugar. E eu tenho certeza, ó Deus, que está saindo daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. Só está saindo vazio daqui quem quiser. Só sairá daqui da mesma forma que entrou quem quiser, ó Deus. Mas se Ele quis, como o próprio profeta disse, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E eu creio, ó Deus, que nesta noite nós comemos o melhor dessa terra, que foi a tua palavra, a verdadeira profecia. Muito obrigado, Deus. Eu só tenho que te agradecer e te louvar e sempre te adorar, ó Deus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus o Cristo. E você, querido, que foi abençoado nessa noite, se manifeste diante do Senhor, em nome de Jesus.